Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar aqui no Pará e nós vamos dar sequência, aí, vamos dar continuidade ao nosso mini curso de estrutura metálica no Advanced Steel. Aula agora, se não me engano, dia número 27, nós estamos quase concluindo aqui nossa estrutura, falta muita coisa ainda, acredito que nós chegamos aqui, acho que uns 40, 50%, vamos assim dizer, ainda falta muita coisa. Bem, vamos lá. Aqui agora nós vamos aplicar o que eu observei que nós não temos aqui, é uma junta de emenda da nossa coluna. Então nós vamos aplicar uma junta de emenda aqui da nossa coluna e nós vamos fazer essa configuração, né, das placas e dos parafusos, né? Então nós vamos, em primeiro lugar, clicar aqui na galeria de conexões, aqui em topo viga ao topo viga, com a opção junta da sobreposição de emenda. Vamos clicar aqui na junta da sobreposição de emenda. E para aplicar então essa junta, nós fazemos o que? Primeiro um clique numa parte da coluna, está dividida, Enter com o botão direito do mouse. Novamente clicamos com o botão esquerdo agora na outra parte da coluna e Enter novamente. Então a nossa junta, né, ela já foi aplicada aqui. Vou dar uma fechada aqui, porque logo que ela aplica, já abre logo o painel para nós fazermos a configuração, né? Mas eu vou fechar aqui, vou fechar também, neste caso, a galeria de conexões, porque nós já aplicamos aqui a conexão que nós queríamos. O que nós vamos fazer agora é selecionar tudo aqui, a viga e mais a junta de sobreposição. Com o botão direito do mouse eu vou isolar esse objeto, né? Isolar objeto. Então nós vamos trabalhar em primeiro lugar aqui a alma. Então vamos trabalhar a alma. Então 2 cliques aqui. Antes, porém, deixa eu melhorar a minha visibilidade aqui, né? Vou mudar aqui minha área de fundo, que eu acho mais interessante, até para, né, montar aqui um material, que eu estou querendo montar uma apostila, né, do passo a passo dessa aula que nós estamos tendo aqui de estrutura metálica, e é mais interessante com um fundo branco. Então nós vamos aqui no Advanced Steel, esse A aqui do Advanced Steel, opções, né, tá igual ao AutoCAD, né? Se eu digitasse OP como tecla de atalho, também iria abrir esse painel. Vem aqui em cores, vou tirar dessa cor padrão aqui e vou colocar um fundo branco. Aplicar, fechar e dar um OK. Pronto. Melhorou em termos de visualização. 2 cliques naquele invólucro, né? E agora abre-se para mim fazer a configuração dessa emenda. Nós vamos começar primeiro com a alma, né? Então nós estamos aqui com uma coluna, né? E nós vamos trabalhar a placa da alma. Vamos aqui clicar antes em geral e definir algumas coisas, tipo como será essa sobreposição aqui, como é que será essa junta. Então aqui nós temos tipo sob emenda. Como é que será esse tipo sob emenda? Então aqui está dizendo alma, ambas sob a emenda da mesa, e está falando ambas, isso significa que tanto de um lado como do outro lado haverá uma placa. Então essa é uma opção. Aí tem outras opções aqui, não vou ficar comentando elas, porque o que eu quero é exatamente essa. Então nós selecionamos ela, plano de sobreposição, pode deixar aqui em meio mesmo. Aí nós temos o item 6 e o item 7, que seria a folga para a viga, né? Seria a, digamos aqui, desafolga. Então vamos deixar com 5. Vamos deixar com 5 aqui. E o deslocamento, vamos manter 0 mesmo, como se encontra. Né? Então o item 6 e o item 7, que seria essa folga, nós estamos considerando ela com 5. Agora vamos então passar para a abinha aqui, alma. A alma é essa parte interna, né? A parte de dentro. Observa que essa placa aqui, ela parece que está deslocada, né? Ela não está centralizada aqui não. Então nós vamos aqui, ó, localização da placa da alma em ambos, né? Em ambos. Alinhamento da placa
Podemos deixar essa aqui mesmo, né? Superior primeiro ou centrado. Centrado já não fica legal. Centrado ele vai para um canto, então vamos criar superior primeiro. Distância da placa em relação à mesa, né? No caso seria a distância dela aqui em relação à mesa. Está considerada aqui 35, talvez seja por isso que ela não está centralizada. O ideal seria pegar o item 4, né? E definir aqui a distância dessa placa, né? Aqui nós temos a opção parafuso, né? Então nós temos a opção de definir aqui o parafuso, mas vamos manter aqui placa mesmo. Aqui centrado, não dá certo. A parte superior, o segundo, parte superior, o primeiro. Bom, tudo bem, vamos. Placa da alma, bom, essa aqui a gente não vai utilizar. Distância dos parafusos da alma. Então agora sim, nós vamos entrar com as distâncias. Levando em consideração que é basicamente sempre isso. É a aresta, né, ao final da placa, em relação ao centro do furo, do primeiro furo, né, da borda. Tem a borda da placa e o furo. Aí o segundo item sempre será de furo a furo. E o terceiro está relacionado exatamente aonde a emenda da nossa coluna, né, no caso aqui é a coluna, a emenda dela em relação ao furo. Então está fácil. O item 1, como é simétrico, né, observa que há uma simetria aqui, então o lado direito e o lado esquerdo, né, ou um lado da coluna e outro lado da coluna são semelhantes, né? Então no item 1 nós vamos manter 35. Isso significa, né, que é da borda até o centro do furo. Isso significa que o item 1 e o item 6 é a mesma distância, 35. O item 2 nós temos aqui 50, que no caso seria de furo a furo. Então tanto o item 2 como o item 7. Os valores se repetem, se assemelham, né? São simétricos, então é 50. A distância, item 3, aí sim o item 3 e o item 8, é exatamente a divisão da coluna, né, no caso, em relação ao furo. Então aí o item 3 e o item 8 também 35 e 35. O item 5 seria a distância interna, né, no caso, aqui tudo indica que é de um furo a furo, né? Vamos certificar exatamente. Vou digitar DI de distância. Vou clicar aqui, olha, me certifiquei. E 50 acho pouco, né? Em relação à distância entre um e o outro. Vamos deixar um pouquinho mais, né? Então vamos colocar, nós estávamos aqui. Então nós vamos colocar, em vez de 50, vamos colocar 60. No caso da mesa, né? Da mesa não, da alma, né? Então nós vamos colocar 60. Na verdade, vamos fazer umas mudanças aqui significativas. Vamos de 35, vamos mudar para 40, o item 1 e o item 6. Então vamos mudar para 40. Vamos deixar um pouco mais larga essa placa, né? Está muito estreita. Então nós vamos aqui no item 2 e o item 7, vamos colocar 60, que é exatamente de furo a furo. Pronto. Aí já está melhorando a visão aqui. E no caso, nós vamos deixar com 45, que é o item 3 e o item 8. Né? Item 3 e item 8. Pronto. Opa. 45. Muito bem. Então, vamos pedir para atualizar aqui. Já atualizou, é isso mesmo. Então, já está configurado. Bacaninha aqui. Então, vamos lá. Para a mesa, os parafusos, né? Não podemos esquecer dos parafusos. Então, parafuso diâmetro 16 milímetros. Poderia deixar com mais, deixar com 20 milímetros. O tipo de parafuso é um ASTM 325 e nós vamos utilizar o ASTM 325 com um finalzinho M para indicar aqui que é milímetros, tá? Se utilizarmos a outra opção sem o M, vai
nós iremos ter aqui a medida em polegada em vez de milímetros. O item 2 e o item 4, ele diz assim, número de colunas, que no caso seria isso aqui, ó, tá? Colunas. Para nós tá o inverso, né? No caso aqui a coluna está o inverso do que se encontra no desenho aqui, na imagem. Mas exatamente isso, uma, duas, uma, duas. Então nós temos duas colunas. E o item 3, número de linhas, também duas. Vai lá, número de linhas, também duas. Localização do parafuso, todas no local, beleza? Então, vou simplesmente fechar aqui, porque agora eu vou mudar para a mesa. Pronto. E agora nós vamos mexer com a mesa. Talvez fosse interessante, vou colocar aqui, né, na opção vista, duas vistas verticais, que é para nós podermos ver como é que está ficando, né, aqui no caso em isométrico, né, ver como é que está ficando aqui. Certo? Bom, vamos aqui então mexer com a nossa placa da mesa. Então, a placa da mesa superior, né, a representação da mesa se encontra aqui, tal. A placa 305, viga 1, viga 2. Não, nós não entramos nesse mérito aqui. Nós vamos aqui para parafusos da mesa. Opa, tipo de conexão, não podemos esquecer. Ambos com parafusos, senão não libera a função. Senão você observa, quando você clica aqui e está tudo cinza, né, você observa que está tudo travado, não está a função liberada para você preencher, é porque faltou alguma configuração na aba anterior. No caso, foi colocar aqui o tipo de conexão que é parafusado. A espessura da placa, 3/8, né, valor cheio aqui, 10, né? 3/8 é 9,35, se não me engano, alguma coisa assim, 9,50 alguma coisa, não lembro exatamente, mas 3/8 nós já colocamos 10 aqui, arredondamos para 10 milímetros. Parafuso da mesa, tal, vamos também colocar com 20 milímetros, vamos mudar para um ASTM A325, finalzinho M aqui, ó, pronto. Número de colunas. Agora que é interessante, o número de colunas nesse caso aqui são 3. Então nós vamos colocar 3 e 3, tanto para uma parte da coluna como para a outra parte. Muito bem, número de linhas 1, do jeito que está aqui mesmo, como se encontram aqui. Agora só tem um detalhe, né? Vamos configurar aqui os valores. Então nós vamos deixar com a distância da borda 35, a distância item 2 entre furos nós vamos deixar com 50, o item 3 35 mesmo, que no caso seria o item 5 e o item 3 e o 6, né, com 35, e o item 4 e o 1 com 35 também, e o item 2 e o item 5 com 50. São simétricos, né? Então, a menos que eu queira tornar a placa com distâncias irregulares, eu deixaria a simetria de lado, mas não é interessante, né? Então, nós deixamos aqui simétrico. Aqui, legal, linhas de parafuso, distância de medição. Aqui no item 1, vamos mudar essa distância aqui para 120. Vou atualizar aqui agora, aqui, ó, já mudou a placa. Então, a distância intermediária, distância 2, essa nem tem essa distância aqui, porque na verdade agora a distância da aresta, né, em relação à aresta em relação ao furo, 35. Né? Então, aqui esse valor aqui, se eu deixar 0, dá na mesma. A distância intermediária, eu não tenho essa intermediária, só tenho um furo apenas, de cada lado. Bom, vamos agora, deixa eu ver,
Mesa inferior, ela é semelhante. Deixa eu fechar aqui e vamos ver como é que se encontra agora. Dá um clique aqui. Vamos rotacionar, olha só. Bom, já definido as medidas, o que está faltando aqui para nós, ficar bonitinho, legal, é visualizar as conexões. Na verdade, as conexões não, os elementos parafusados, né, que são exatamente os parafusos. Nós vamos aqui, então, clicar em paleta de ferramentas do Advanced Steel. Aqui nós temos a opção filtro. E nós vamos puxar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui, ó, nós vamos filtrar, então, a opção filtro. Nós vamos filtrar tudo que é parafuso. Tá colocado aqui, ó, tudo que é parafuso. Botão direito do mouse, propriedades Advanced. E aí nós temos tipo de exibição. Vamos colocar aqui sólido, para visualizar isso aí, né? E vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui então a nossa paleta de ferramentas e agora então se encontra aplicada aqui os nossos parafusos. Parece que eles estão bem próximos, né? Furo de 20, ele parece que ficou grande, né? Então vamos mudar aqui então. Vamos lá, vamos aproveitar e mudar tanto na mesa superior quanto na mesa, na alma, né? Então nós vamos mudar aqui, ó, os parafusos para 16. Demorando um pouquinho aqui para fazer a mudança, mas beleza. Na alma também vamos fazer a mesma coisa. Então aqui, ó, a distância do parafuso da alma, vamos também deixar com 16. Atualizar agora. Ok. Então tá. A atualização parece que melhorou né, a forma como ficou os nossos parafusos, né? Passaram a ter uma distância maior, né, entre eles, né? Isso é importante. Bom, agora simplesmente eu vou voltar de novo aqui em vista. Vamos deixar aqui com uma única vista, que é essa aqui. Vamos lá, vamos ver, clicando aqui nessa viga, ou melhor, na coluna, eu vou aqui em isolar, terminar o isolamento do objeto. E aí eu trago novamente toda a minha estrutura de novo. Pessoal, a nossa aula foi basicamente fazer essa junta aqui. Só para fechar com chave de ouro, vamos transferir então, aqui clicando ainda aqui em início, paleta de ferramentas do Advanced Steel. Aqui em ferramentas, vamos clicar aqui em criar por modelo, certo? Então eu vou clicar aqui, dou um Enter, e agora eu vou clicar aqui e aqui e dou um outro Enter. Opa! Pronto. Novamente eu vou fazer o mesmo aqui, cliquei aqui, Enter. Opa! Vou buscar de novo, seleciono aqui, seleciono a matriz, foi que nós acabamos de criar. Pronto. Aqui novamente, vamos lá. Exatamente. Então, agora sim, nós temos a junta de emenda aplicada nas 4 colunas. Pessoal, essa foi a aula de número 27. Continue nos seguindo. Dá aí um joinha, um like, se inscreva aí no canal, para que eu possa atingir aí pelo menos a meta aí de uns 1000 inscritos, tá bom? Né? Nós estamos aqui tirando o nosso tempo de poderia estar fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui ensinando e também aprendendo, né? À medida que a gente vai exercitando, né, a gente não esquece, né? Isso que é importante. Legal, pessoal? Até a próxima aula.